Boa noite, seja bem-vindo. Antes de começarmos essa viagem no tempo, encontre um lugar confortável para se acomodar. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. E deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Talvez apague as luzes e deixe o silêncio te envolver. O som do mundo desperta antes de você abrir os olhos. É uma música peculiar e viva. Passos leves sobre mosaicos, um murmúrio de vozes que se misturam em conversas distantes, o tilintar metálico de ânforas sendo empilhadas. Quando finalmente você acorda, o teto acima de você é diferente do que conhece. Um afresco pintado em tons de vermelho e ocre, com figuras de deuses sorridentes observando do alto. Você está em uma domus, uma típica casa romana, e amanhã já começa movimentada em Pompeia. O colchão sob seu corpo não é macio como aqueles modernos de molas ou espuma. Trata-se de um simples leito de palha coberto por tecidos que raspam levemente na pele. Ao lado, sobre uma pequena mesa de madeira, repousa um jarro com água e um pedaço de pão duro da noite anterior. Um escravo, um jovem de olhar silencioso, cruza o corredor e para ao notar que você despertou. Ele não fala, apenas inclina levemente a cabeça em sinal de respeito antes de desaparecer novamente pelo átrio. O ar está impregnado com os cheiros do começo do dia. Pão recém-assado de uma padaria próxima, fumaça leve de carvão queimando em braseiros e, misturado a tudo isso, o aroma terroso de ruas que ainda guardam a umidade da noite anterior. Ao fundo, ecoa o zumbido constante da cidade. Pompeia desperta cedo, como sempre. Você se senta no leito, observa os pés descalços sobre o piso frio e percebe onde está. A casa não é luxuosa como aquelas das famílias mais ricas, sem colunas de mármore ou jardins elaborados. Mas tampouco é miserável. Uma habitação modesta, mas confortável, pertencente a uma família de classe média, comerciantes ou artesãos. A decoração das paredes com afrescos simples e pequenas estatuetas de deuses domésticos, lares, revela o zelo por tradições e a crença no divino que permeia cada lar romano. Do átrio, a área central da casa, você ouve vozes femininas. É a Mater Familias, a senhora da casa, que dá instruções sobre o dia. As palavras se misturam. Falar sobre as compras no mercado, ordenar que uma das escravas limpe os mosaicos do chão e reclamar da colheita que este ano não foi tão farta quanto esperado. A rotina segue com a mesma cadência de sempre. Um retrato vivo do que significa a vida em Pompeia antes que o mundo saiba o que está por vir. Você atravessa o corredor e chega ao átrio, iluminado por uma claraboia, de onde a luz do sol entra suave, refletindo sobre a pequena piscina retangular, o impluvium, que coleta a água da chuva. Essa arquitetura, ao mesmo tempo funcional e bela, resume bem a engenhosidade romana. No canto, figuras esculpidas dos lares parecem observar a todos, guardiões silenciosos que zelam pelo lar. A Mater Familias percebe sua presença e acena com gentileza, oferecendo-lhe um pedaço de pão que ela mergulha antes em um pouco de vinho fraco, prática comum no café da manhã pompeiano. As crianças da casa correm ao redor, já prontas para um dia de aulas, enquanto um dos escravos mais velhos os acompanha, segurando pequenas tábuas enceradas e estiletes de bronze que servirão para as lições. Lá fora, o burburinho aumenta. A rua que passa diante da casa é uma típica via pompeiana. Pedras irregulares formam o calçamento e blocos maiores funcionam como passagens elevadas para pedestres, já que a água e a sujeira costumam correr pelo centro. Daqui é possível ouvir o pregão de vendedores que já montam suas barracas, oferecendo desde frutas frescas a sandálias baratas. Uma carroça passa, rangendo sob o peso de ânforas de vinho, e o cheiro de estábulos lembra a todos que cavalos e burros dividem espaço com gente nas ruas. Você decide sair. O calor do sol da campanha é imediato ao tocar sua pele, mas uma brisa leve do mar suaviza o incômodo. À distância, o Vesúvio se ergue imponente, sereno e verdejante, como se fosse apenas parte da paisagem.
Nenhum morador vê-lo como ameaça. Para eles, é apenas um vizinho silencioso que sempre esteve ali. Logo, percebe-se que cada esquina de Pompeia pulsa vida. Um padeiro corta pães ainda quentes em uma padaria cujo forno de pedra exala calor constante. Uma mulher discute animadamente o preço de peixe com um vendedor, apontando para os exemplares recém-trazidos do porto. Dois soldados conversam sobre rumores do império, enquanto observam com olhos atentos um movimento de escravos carregando cestos pesados. E há sons, muitos sons. O riso das crianças, o tilintar das moedas trocando de mãos, o coacho distante de sapos vindo dos jardins, os cânticos que escapam de um pequeno templo dedicado a Júpiter. É impossível não se perder na sinfonia da cidade. De vez em quando, sente-se um tremor leve sobre os pés, tão sutil que poucos percebem. Para aqueles que notam, é apenas a terra respirando, como dizem. Nada que cause alarde. Afinal, em Pompeia, a vida segue seu curso como sempre. Enquanto caminha, você percebe que este é apenas o início de um dia comum. Um dia que ninguém imagina que ficará marcado para sempre. O sol ainda sobe lentamente quando você deixa para trás a segurança do átrio e se mistura ao fluxo constante de pessoas que ocupam as ruas. Pompeia, mesmo antes do meio-dia, vibra com uma energia particular, um equilíbrio entre a rotina e o espetáculo que caracteriza o cotidiano romano. Você caminha por uma das vias principais, onde o calçamento irregular ecoa o som das sandálias que batem sobre a pedra. À esquerda, uma padaria exibe pães arredondados, os famosos panes quadratos, com cortes geométricos no topo. O padeiro, um homem corpulento com braços cobertos de farinha, grita ofertas a quem passa. Um jovem escravo corre até lá com uma cesta, apressado para garantir que sua domus receba os pães ainda quentes antes que acabem. Do outro lado da rua, uma tinturaria exala um odor pungente de amônia. Os tecidos são tingidos com urina, recolhida em jarros espalhados pela cidade. É um cheiro que se mistura aos outros, especiarias vindas do mercado, o aroma metálico do ferro sendo martelado por um ferreiro próximo e o fedor inevitável dos dejetos que correm pelos canais centrais. É um mundo vivo e nem sempre limpo, mas que pulsa em cada esquina. Os sons são igualmente ricos. Um trio de músicos, uma flauta, um tambor e uma cítara toca junto à entrada de uma taverna, tentando atrair clientes para uma bebida matinal. Um vendedor de frutas anuncia figos frescos em voz alta, exaltando sua doçura. Mais adiante, um pregador filosófico discursa a um pequeno grupo, misturando estoicismo e rumores sobre os caprichos dos deuses. Tudo é movimento e troca, de bens, de palavras, de olhares. Os artesãos estão em pleno trabalho. Um escultor de pequenas estatuetas de bronze molda com paciência as figuras dos deuses, enquanto um joalheiro, com as mãos firmes, incrusta pedras coloridas em anéis que brilharão nos dedos das matronas locais. Os sons de martelos ecoam por trás de cortinas que escondem oficinas de ferreiros e carpinteiros. Até mesmo os escravos, com rostos marcados pelo cansaço, se movem com a cadência de quem já sabe de cor cada tarefa que deve realizar naquele dia. Você decide seguir em direção ao centro, e a cidade revela suas camadas sociais. Crianças vestidas com túnicas simples correm pelas ruas, rindo enquanto brincam com um aro de madeira. Mulheres equilibram ânforas cheias de água nos ombros, compradas nas fontes públicas que borbulham água fresca trazidas pelos aquedutos. Comerciantes ricos atravessam em liteiras, protegidos do sol e do calor, lançando olhares indiferentes para aqueles que caminham a pé. Em uma esquina, um grupo de jovens escreve mensagens nas paredes, pequenas frases que misturam poesia e provocações amorosas. As inscrições, algumas quase imperceptíveis, cobrem muros como um testemunho da voz popular. É uma cidade que fala por si só, até mesmo em suas paredes. Você para diante de uma taberna, atraído pelo aroma de vinho barato e ensopados temperados com ervas locais. O dono, um homem alegre de cabelos encaracolados, limpa o balcão de madeira com um pano úmido, enquanto oferece um copo por algumas moedas. O ambiente é pequeno, apertado, mas aconchegante. Bancos baixos, paredes enfeitadas com afrescos simples e um burburinho constante de vozes trocando histórias.
É um lugar para operários, artesãos e viajantes, um espaço onde notícias do império são discutidas com tanto fervor quanto o preço do trigo. Continuando a caminhada, você passa por um pequeno templo dedicado a Vênus, a protetora de Pompeia. Incensos queimam na entrada e o perfume floral se mistura ao ar pesado das ruas. Algumas mulheres fazem oferendas, ajoelhadas em silêncio, enquanto os sacerdotes murmuram preces. É impossível não notar a centralidade da religião no cotidiano. Cada gesto, cada refeição, cada viagem parece ser acompanhada por rituais para agradar os deuses. As construções, ainda erguidas pelo tempo, exibem o orgulho romano. As casas, algumas com entradas modestas, escondem interiores ricamente decorados. As fachadas pintadas com cores vivas competem entre si, anunciando negócios ou exibindo murais que contam histórias mitológicas. Logo, o espaço urbano se abre e você chega a um ponto onde a multidão se adensa, o fórum se aproxima. As ruas estreitas dão lugar a uma ampla praça de pedra e a visão de repente se expande. Você respira fundo, sentindo que o coração da cidade está logo ali, o centro onde a vida política, social e econômica pulsa de maneira única. Mas antes de atravessar o pórtico que leva à praça, você olha para trás por um instante. As ruas continuam fervendo, como se cada pessoa, cada pequeno gesto, cada som fossem parte de um grande organismo vivo. Pompeia é mais do que uma cidade, é um mundo em si mesma. E você ainda está apenas começando a explorá-la. Ao passar pelos imponentes pórticos que delimitam o espaço, você se encontra diante do Fórum de Pompeia, o coração político, religioso e comercial da cidade. A praça é ampla e aberta, ladeada por colunas altíssimas que projetam sombras longas sobre o chão de pedra. Mesmo no calor do sol, há uma imponência ali, como se cada pedra carregasse séculos de rituais, debates e decisões que moldaram a vida local. À sua frente ergue-se o Templo de Júpiter, dominando a extremidade norte da praça. Seus degraus largos levam a um pódio elevado, e as colunas que sustentam a fachada parecem vigiar o fórum com a autoridade do Rei dos Deuses. É aqui que os cidadãos se reúnem para pedir proteção, onde juramentos importantes são feitos e onde as festividades religiosas reforçam a ligação sagrada entre a cidade e o panteão romano. A cada vento que passa, o som dos estandartes pendurados tremula como um sussurro dos deuses, lembrando os mortais de sua presença. O fórum, no entanto, não é apenas um local de culto, é também um espaço vibrante de convivência pública. No lado oposto, a basílica atrai comerciantes, advogados e curiosos. Com sua arquitetura espaçosa, é o epicentro da vida cívica. Ali se resolvem disputas, firmam-se contratos e anunciam-se novas leis. O interior ecoa com o vozerio de negociações e litígios, misturando interesses privados e decisões que afetam toda a comunidade. Para quem chega, é impossível não sentir que esse é o lugar onde a vida de Pompeia se encontra em sua forma mais pura. À direita, o mercado público, o Macellum, exibe sua abundância. Mesas de pedra sustentam carnes recém-cortadas, enquanto o aroma de peixes frescos vindos do Golfo de Nápoles domina o ambiente. Homens e mulheres discutem preços com os vendedores, trocando moedas de bronze e prata por legumes, frutas e especiarias vindas de terras distantes. Há algo fascinante na diversidade. As mercadorias refletem não apenas o trabalho local, mas também as conexões de Pompeia com o vasto Império Romano. Laranjas da Espanha, azeite grego, trigo africano, tudo se encontra ali, lado a lado, num espetáculo silencioso de globalização antiga. Mas o fórum não é feito apenas de negócios, é também palco de encontros sociais. Jovens elegantes, vestidos com túnicas de linho claro, conversam sobre as colunatas, exibindo seu status e comentando sobre os últimos jogos no anfiteatro. Anciãos sentam-se nos bancos de pedra, observando com paciência a agitação ao redor e, ocasionalmente, opinando sobre assuntos públicos com a autoridade de quem já viu gerações passarem.
Até os escravos circulam pelo espaço, carregando cestos e mensagens, invisíveis para muitos, mas essenciais para que tudo funcione. Um arauto sobe em um dos pódios menores e começa a proclamar notícias vindas de Roma, mudanças nos impostos, um festival religioso anunciado para os próximos dias e até rumores sobre movimentações militares nas fronteiras do império. O povo se aglomera para ouvir, alguns murmurando aprovação, outros trocando olhares de preocupação. É nesse espaço aberto que a cidade se mantém informada, onde a política imperial se encontra com a vida local. Você caminha devagar, absorvendo cada detalhe. Os afrescos que ainda adornam algumas paredes contam histórias de heróis e deuses. As esculturas, com suas expressões congeladas no tempo, olham silenciosamente para a multidão, como se julgassem os que passam. Até mesmo o chão, desgastado por séculos de passos, parece carregar consigo as memórias de incontáveis dias como este. Um pequeno grupo chama sua atenção. Sacerdotes, vestidos com túnicas brancas bordadas, discutem próximos ao templo. A cena revela a íntima conexão entre religião e política. Em Pompeia, como em todo o império, o favor dos deuses era considerado essencial para o bem-estar da cidade. Um festival em honra a Apolo está sendo preparado, e os preparativos já se fazem notar. Mesas com oferendas, decorações começando a surgir e músicos afinando instrumentos. Ao fundo, você observa um espaço reservado para estátuas honoríficas, onde cidadãos influentes e benfeitores da cidade têm suas imagens eternizadas. Algumas estão intactas, orgulhosas, outras apresentam sinais de desgaste, mas todas falam de ambição e prestígio, ecos de nomes que a cidade não quer esquecer. Enquanto percorre o perímetro do fórum, percebe que este não é apenas um lugar de transações ou cerimônias. É um palco onde cada habitante de Pompeia desempenha um papel, seja grande ou pequeno. É um microcosmo do império, grandioso, diverso, cheio de contradições. Ao deixar a praça, você olha para trás. O fórum continua vibrando, como se a cidade inteira respirasse através dele. Mas sua jornada está longe de acabar. Logo, você seguirá por ruas menos monumentais, onde a Pompeia íntima e cotidiana, aquela vivida entre casas, tavernas e oficinas, se revelará por completo. Deixando para trás o esplendor do fórum, você toma uma das ruas secundárias que cortam Pompeia em direção aos bairros residenciais. As pedras irregulares do calçamento guiam seus passos, e logo você percebe a mudança de atmosfera. O burburinho dos debates públicos e das negociações cede espaço ao ritmo mais íntimo da vida cotidiana. Aqui, a cidade se mostra de forma mais humana, mais próxima do lar. As fachadas das casas variam de simplicidade modesta à verdadeira ostentação. Algumas portas de madeira abrem-se diretamente para a rua, revelando interiores escuros e simples, onde famílias humildes compartilham um único espaço multifuncional. Outras, mais sofisticadas, escondem por trás de muros baixos domos ricamente decoradas, com afrescos que retratam cenas mitológicas e mosaicos de pedras coloridas formando padrões complexos sobre os pés. Cada casa é um pequeno universo, um reflexo do status social de seus donos e do que eles desejam exibir ao mundo. Você para diante de uma dessas domos, atraído pelo brilho que escapa do átrio, a sala de entrada que serve como cartão de visitas para quem chega. O piso, coberto por mosaicos intrincados, leva até um tanque raso que recolhe a água da chuva, refletindo a luz do dia como um espelho líquido. Colunas finas sustentam o teto aberto, permitindo que o ar circule e refresque o ambiente. Ao redor, afrescos coloridos exibem Vênus e Apolo em cenas elegantes, uma clara demonstração do gosto refinado e da devoção religiosa da família que ali vive. Mais ao fundo, através de um corredor estreito, você vislumbra o triclinium, a sala de jantar. As mesas baixas estão arrumadas com pratos de cerâmica e copos de vidro, um luxo acessível apenas a famílias de maior prestígio. Imagine as refeições que acontecem ali, banquetes regados a vinho, conversas sobre política e negócios, enquanto músicos e escravos circulam para servir os convidados.
É uma cena que combina hospitalidade e poder, pois em Pompeia receber bem é também uma forma de afirmar status. Seguindo pelas ruas, você observa que a vida doméstica se mistura ao espaço público. Crianças brincam com ossos e discos improvisados, rindo alto enquanto correm. Mulheres sentam-se à porta fiando lã e conversando sobre os últimos acontecimentos, enquanto vendedores ambulantes oferecem pequenos objetos, pentes de ossos, lamparinas e amuletos que prometem proteção contra o mal-olhado. As ínsulas, prédios de habitação coletiva, começam a aparecer com mais frequência. Diferentes das casas luxuosas, são estruturas compactas com múltiplos andares onde famílias de trabalhadores compartilham cômodos pequenos e quentes. A vida aqui é barulhenta e apertada, mas igualmente vibrante. O som de panelas batendo, de conversas atravessando paredes finas e de crianças correndo pelos corredores criam uma sinfonia caótica que só pode existir em espaços tão densamente povoados. Os odores também mudam conforme você avança. O aroma das flores que decoravam as entradas do fórum dá lugar a cheiros mais intensos, fumaça de fogões improvisados, especiarias baratas usadas para temperar refeições simples e, inevitavelmente, o odor dos dejetos que correm pelos canais centrais das ruas. Ainda assim, a vida floresce. Em cada esquina, percebe-se uma adaptação engenhosa à realidade. Pequenos jardins internos, hortas improvisadas e espaços de convivência que trazem cor ao cinza do cotidiano. Você decide parar em uma pequena padaria de bairro. O padeiro, com as mãos cobertas de farinha, tira do forno pães redondos, marcados por cortes profundos que os dividem em 8 partes iguais. O calor e o aroma que emanam do forno são um convite irresistível. Por algumas moedas, você recebe um pão ainda quente, duro por fora, macio por dentro. É fácil imaginar como este alimento simples sustenta não apenas famílias inteiras, mas também escravos, viajantes e soldados que circulam pela cidade. Mais adiante, um cheiro forte de vinho fermentando anuncia a presença de uma calpona, uma taberna modesta. Diferente das elegantes casas de banquetes, aqui o ambiente é mais popular. Escravos e trabalhadores sentam-se em bancos de pedra, bebendo vinho aguado servido em grandes ânforas. As paredes, decoradas com afrescos simples, exibem cenas de comida e bebida, reforçando o caráter direto e acolhedor do espaço. É um lugar para relaxar após um longo dia de trabalho, trocar histórias e sentir-se parte de uma comunidade. Mesmo nas ruas estreitas, as artes estão presentes. Murais com mensagens políticas ou amorosas cobrem as paredes, inscrições feitas à mão, que variam entre declarações apaixonadas, provocações e anúncios de eventos. Em Pompeia, até as paredes têm voz. Você percebe que a vida doméstica não é apenas sobre sobrevivência, mas também sobre criar espaços de beleza, conforto e sociabilidade. Cada casa, cada taberna, cada mural é um lembrete de que para os pompeianos, viver bem não significava apenas ter posses, mas também compartilhar experiências, histórias e momentos com os outros. Quando a tarde começa a cair, as sombras se alongam sobre os muros e o som das conversas vão diminuindo. As famílias retornam ao interior de suas casas, preparando-se para a noite. A cidade, que até então parecia um organismo em movimento constante, começa a desacelerar. Mas ainda há mais a descobrir. A noite em Pompeia guarda seus próprios segredos, feitos de rituais, espetáculos e prazeres. À medida que a noite cai sobre Pompeia, a cidade adquire uma nova personalidade. O sol poente lança tons alaranjados sobre as paredes e colunas, enquanto as sombras se alongam pelos becos e pátios. É nesse momento que os costumes noturnos começam a tomar forma, revelando uma faceta menos visível, mas igualmente fascinante da vida pompeiana. Você segue por uma rua iluminada por pequenas lamparinas a óleo, cujas chamas tremeluzem, projetando sombras dançantes nos muros cobertos de inscrições. A iluminação pública é limitada, por isso a escuridão reina em muitos lugares, obrigando os cidadãos a se moverem com cautela. Mas essa penumbra também confere certo mistério ao ambiente, transformando cada esquina em um espaço de possibilidades. As tabernas começam a se encher novamente.
Durante o dia, elas servem como locais de refeição rápida e descanso, mas à noite se tornam pontos de encontro vibrantes, onde trabalhadores, mercadores e até membros das elites buscam vinho barato e boa companhia. O som das conversas se mistura a risadas, músicas simples tocadas em flautas e ao tilintar de copos de cerâmica. Aqui, as classes sociais se misturam mais do que em qualquer outro espaço, ainda que, discretamente, os ricos sempre busquem manter certa distância dos mais humildes. Mas a noite em Pompeia oferece mais do que vinho e conversas. Em bairros específicos, como os arredores do Fórum Triangular, os prostitutos, conhecidos como lupanária, ganham vida. Pequenos cubículos de pedra, decorados com afrescos sugestivos, abrigam encontros rápidos e pagos. As representações nas paredes não deixam dúvidas sobre os serviços oferecidos, e os preços, acessíveis, tornam o espaço democrático em seu próprio sentido. Embora vistos com desaprovação oficial, os lupanárias são uma parte enraizada da vida urbana, regulada discretamente e aceita como necessidade. Enquanto isso, no coração da cidade, as casas mais abastadas recebem convidados para jantares noturnos. Nessas reuniões, o vinho não é apenas bebida, mas parte de um ritual social. Servido diluído e em grandes quantidades, acompanha pratos elaborados, peixes temperados com garum, queijos importados, frutas secas e carnes preparadas com especiarias trazidas de terras distantes. Músicos, poetas e atores são contratados para entreter os convidados, transformando o encontro em um espetáculo privado. Os romanos, afinal, veem a hospitalidade como um ato de prestígio e de poder. Não muito longe dali, o Teatro de Pompeia também se prepara para sua própria forma de espetáculo. Com capacidade para milhares de espectadores, ele abriga desde tragédias clássicas a comédias populares que exploram temas cotidianos com humor e ironia. A experiência teatral é profundamente coletiva. O público reage em uníssono, rindo, aplaudindo ou vaiando, enquanto as máscaras dos atores exageram emoções para que até o último espectador possa percebê-las. Ao fundo, tochas iluminam o palco e os bastidores, dando um ar quase mágico ao local. Se você continuar a explorar, perceberá que a noite pompeiana também é tempo de culto. Em pequenos santuários domésticos, os larários, famílias acendem velas e oferecem incenso aos deuses lares, protetores do lar. Essas práticas religiosas íntimas contrastam com os grandes templos e lembram que para os romanos o sagrado está presente em todos os aspectos da vida, do público ao privado. Em certos pontos da cidade, porém, o ambiente noturno é mais silencioso, quase solene. Próximo às muralhas, você pode ouvir o som de passos de guardas que vigiam os portões e torres, atentos a qualquer movimento suspeita. A segurança noturna é fundamental, especialmente em uma cidade onde comerciantes guardam seus bens em depósitos e viajantes buscam abrigo em estalagens. Os odores também mudam com a noite. O calor do dia dá lugar ao frescor do ar, carregado de fumaça das lamparinas e do aroma doce do vinho derramado nas tabernas. É como se a cidade respirasse de forma diferente, mais lenta, mais introspectiva. Enquanto caminha, você encontra grupos de jovens que aproveitam a escuridão para jogos e travessuras, bem como casais que buscam momentos de intimidade longe dos olhos vigilantes das famílias. A noite em Pompeia não é apenas uma continuação do dia, é um mundo próprio, com suas regras, liberdades e riscos. Você para diante de uma fonte pública, uma das muitas espalhadas pela cidade. A água que corre sob a luz bruxilante da lamparina reflete as estrelas que começam a surgir no céu. É um momento de calma em meio ao burburinho noturno, um lembrete de que, apesar de todo o movimento e excessos, a noite também oferece espaço para a contemplação. E então, quando tudo parece tranquilo, um som distante rompe o ar, talvez um tambor vindo de um culto secreto ou cânticos entoados por um grupo de fiéis em devoção a divindades menos convencionais.
Afinal, a religiosidade de Pompeia não se limita ao que é visível. De cultos tradicionais a rituais misteriosos, a cidade pulsa com espiritualidade, mesmo sob o manto da noite. Enquanto retorna lentamente pelas ruas, você percebe que, em Pompeia, a vida nunca para completamente. Dia e noite se entrelaçam, e cada momento revela um novo aspecto da alma dessa cidade complexa, cheia de contrastes e significados. Mas amanhã, a rotina volta a chamar, e com ela o calor do sol e o barulho dos mercados. Por enquanto, deixe-se envolver pela serenidade dessa noite romana. O amanhecer seguinte chega com um brilho dourado que cobre os telhados de Pompeia, trazendo consigo uma atmosfera de renovação. É um novo dia, mas a cidade não demora a retomar seu ritmo intenso. O som dos vendedores ecoa pelas ruas, o tilintar das ferramentas dos artesãos preenche o ar, e até os cheiros mudam. Pão fresco sendo assado, especiarias sendo moídas e o leve odor de fumaça das primeiras fornalhas acesas. No fórum, o coração pulsante de Pompeia, a movimentação aumenta. Este espaço aberto, ladeado por colunas e edifícios públicos, é muito mais do que um centro administrativo. É o lugar onde a vida social, política e econômica da cidade se encontra. Você vê magistrados conversando com cidadãos sobre disputas locais, enquanto advogados gesticulam apaixonadamente, apresentando seus argumentos. Perto dali, escribas oferecem seus serviços, redigindo cartas e documentos para aqueles que não sabem escrever. Comércios de todos os tipos florescem ao redor do fórum. Lojas oferecem desde tecidos luxuosos importados do Oriente até utensílios simples para o dia a dia. É comum ver mercadores negociando com clientes, discutindo preços e exibindo seus produtos com orgulho. Um comerciante de vinho, por exemplo, mostra ânforas vindas de diferentes regiões, descrevendo com detalhes as qualidades de cada safra. Outro, dono de uma banca de especiarias, abre pequenos recipientes para que os clientes possam sentir os aromas exóticos de pimenta, canela e cominho. Mas não são apenas os bens materiais que circulam ali. Ideias também são trocadas. Debates sobre política, rumores sobre Roma e fofocas locais atravessam o ar com a mesma intensidade que o comércio. Pompeia, afinal, não é uma cidade isolada, está profundamente conectada ao vasto Império Romano, e as notícias que chegam de Roma ou de províncias distantes têm impacto direto na vida cotidiana dos cidadãos. Nos cantos mais discretos do fórum, sacerdotes e adivinhos oferecem consultas espirituais. Alguns leem o futuro através de ossos, outros interpretam presságios a partir do voo dos pássaros ou do comportamento dos animais. Esses serviços são procurados tanto por curiosos quanto por comerciantes que querem tomar decisões importantes com a bênção dos deuses. Seguindo pelas ruas adjacentes, você encontra termas públicas, locais centrais na vida romana. Muito mais do que banhos, as termas são espaços de convivência social e política. As pessoas vão ali para limpar o corpo, sim, mas também para discutir negócios, encontrar amigos e relaxar. O ritual inclui passar por diferentes ambientes. Primeiro o tepidarium, sala morna, depois o caldarium, sala quente, e por fim o frigidarium, sala fria. Homens e mulheres frequentam as termas em horários separados, e para muitos cidadãos, este é o momento mais agradável do dia. Próximo dali, você percebe um grupo de jovens sendo conduzidos por um mestre. A educação em Pompeia é um reflexo da tradição romana. Meninos das famílias mais abastadas recebem aulas de leitura, escrita, filosofia e retórica. As meninas, por outro lado, são educadas principalmente dentro de casa, aprendendo a administrar o lar e a lidar com as responsabilidades domésticas. Ainda assim, algumas famílias mais progressistas oferecem educação formal às suas filhas, preparando-as para uma vida mais ativa na sociedade. Em um bairro mais afastado, os artesãos se dedicam ao trabalho que sustenta a economia da cidade. Oficinas de cerâmica moldam jarros e ânforas que serão vendidos localmente ou exportados. Ferrarias produzem desde utensílios simples até armas para a defesa pessoal. Nas oficinas de mosaicos e afrescos, artistas criam obras que irão decorar as paredes de vilas luxuosas.
Essas produções refletem a estética romana, prática, mas também profundamente ligada ao desejo de beleza e sofisticação. O dia em Pompeia também é um lembrete das desigualdades sociais. Enquanto alguns vivem em vilas espaciosas decoradas com jardins internos e fontes, a maioria da população ocupa casas pequenas, sem luxos. Escravos circulam pelas ruas carregando cestos pesados, servindo seus senhores ou sendo levados para trabalhar em construções e plantações. Para eles, a cidade não oferece descanso nem espaço para ambições, a não ser que consigam, com muito esforço, comprar sua liberdade. Apesar dessas diferenças, existe um senso de pertencimento coletivo. Festividades como os Jogos Gladiadores e celebrações religiosas unem ricos e pobres em momentos de catarse. Em breve, os rumores sobre um próximo evento no anfiteatro começam a circular. Dizem que haverá combates especialmente grandiosos, patrocinados por uma família local influente. Para muitos, esses espetáculos são o grande entretenimento da cidade. Violentos, sim, mas profundamente enraizados na cultura romana. À medida que a manhã avança, o calor começa a aumentar. As sombras projetadas pelas colunas e toldos tornam-se preciosas para aqueles que precisam negociar ou descansar. Alguns se refugiam em tabernas para tomar vinho diluído, enquanto outros se dirigem às casas para aproveitar um breve momento de tranquilidade antes que a cidade volte a fervilhar à tarde. E enquanto você observa essa movimentação, é impossível não perceber como cada detalhe, do cheiro de pão fresco ao som distante dos martelos nas oficinas, forma um retrato vivo de Pompeia. A cidade respira, vive e prospera, aparentemente alheia ao destino que se aproxima. O sol do meio-dia paira alto sobre Pompeia, lançando luz intensa sobre as ruas de pedra e fazendo brilhar as fachadas das casas pintadas com tons vivos. Esse é o horário em que muitos habitantes buscam abrigo do calor, e a cidade entra em um estado de atividade mais pausada. As sombras projetadas pelas arcadas do fórum e pelos toldos das lojas tornam-se refúgios preciosos. Mesmo assim, nem todos podem se dar ao luxo de parar. Escravos e trabalhadores continuam com seus afazeres, carregando cargas, limpando as ruas ou entregando mercadorias para seus senhores. Entre os becos mais estreitos, um mundo à parte pulsa com energia. Ali se concentram as tabernas e pequenas pousadas que servem viajantes, comerciantes e locais em busca de refeições rápidas. Você sente o cheiro de pratos simples, mas saborosos, lentilhas temperadas com ervas, peixes conservados em sal e, claro, o famoso garum, o molho de peixe fermentado que os romanos adicionam a quase tudo. Homens e mulheres conversam entre goles de vinho diluído, discutindo desde negócios até os rumores sobre a política local. Se você decidir caminhar em direção aos bairros mais afastados, verá a transição entre o centro movimentado e as áreas residenciais. É aqui que as grandes vilas ostentam seu luxo. Jardins internos com pequenas fontes e estátuas oferecem frescor e tranquilidade. Afrescos decoram as paredes com cenas mitológicas ou imagens do dia a dia, deuses banqueteando, ninfas dançando, gladiadores em combate. Os mosaicos nos pisos contam histórias em silêncio, com pequenos pedaços de pedra e vidro formando figuras que parecem ganhar vida à luz do sol. Essas vilas pertencem a famílias influentes, cujos nomes circulam nas conversas do fórum. Muitos são patronos de artistas, gladiadores e eventos públicos. Em troca do apoio à comunidade, garantem prestígio e influência política. Mas nem todos os lares têm esse brilho. As casas da população comum são mais humildes, paredes simples, cômodos pequenos e quase nenhum espaço para luxo. Para essas famílias, a rua é uma extensão do lar, um lugar para socializar, trabalhar e até cozinhar. Enquanto você observa essa diversidade de espaços, percebe como a cidade é um microcosmo do Império Romano, uma mistura de culturas, tradições e classes sociais que convivem lado a lado. Escravos de origem africana, comerciantes gregos e artesãos locais compartilham as mesmas ruas, contribuindo para o mosaico humano que dá vida a Pompeia. Mais ao norte, os olhos da cidade se voltam para o grande anfiteatro, um dos orgulhos locais. Mesmo vazio, o lugar impõe respeito com sua arquitetura monumental.
Aqui, gladiadores lutam para entreter a população, e rumores indicam que um grande evento será realizado em breve. Esses combates, embora brutais, são vistos como momentos de honra, tanto para os lutadores quanto para seus patrocinadores. Jovens treinam em Lude, escolas de gladiadores, onde aprendem não apenas a lutar, mas também a encenar a violência com teatralidade, transformando o sangue em espetáculo. No entanto, nem todos aprovam essa paixão pelos jogos. Alguns cidadãos, especialmente os mais devotos, preferem dedicar seus esforços à religião. E a religião em Pompeia é onipresente. Pequeninos altares domésticos, chamados larários, abrigam oferendas diárias aos deuses protetores da família. Em templos maiores, como o de Apolo ou o de Ísis, sacerdotes conduzem rituais que mesclam tradição romana com influências estrangeiras. Esses cultos estrangeiros, como os de Ísis, vinda do Egito, são especialmente populares entre mulheres e pessoas marginalizadas, oferecendo um refúgio espiritual além das fronteiras de Roma. Enquanto isso, a cidade nunca deixa de ouvir os murmúrios dos viajantes. Pompeia está conectada às rotas comerciais que atravessam a campanha, trazendo não só bens, mas também informações. É por meio desses viajantes que chegam notícias sobre tensões políticas em Roma, conquistas militares e rumores inquietantes sobre a atividade do Vesúvio. Embora os cidadãos já estejam acostumados com tremores ocasionais, alguns começam a notar mudanças sutis. O solo parece vibrar mais frequentemente, e certas fontes termais estão mais quentes que o habitual. Esses sinais, no entanto, são facilmente ignorados. Afinal, a cidade já viu pequenas agitações antes, e a vida sempre seguiu seu curso. Para muitos, o Vesúvio é parte do horizonte, um gigante adormecido que parece distante demais para ameaçar o cotidiano. Por volta da tarde, as ruas ganham novamente seu ritmo intenso. Crianças brincam com ossinhos de animais, usados como brinquedos. Mulheres fazem compras para o jantar, negociando preços com vendedores experientes. Comerciantes revisam suas contas, enquanto artesãos finalizam encomendas para clientes importantes. A cidade, com toda a sua diversidade e energia, se prepara para mais uma noite que promete ser tão vibrante quanto os dias. No entanto, há algo diferente no ar. Talvez seja apenas a aproximação de um grande evento, ou os rumores sobre o Vesúvio, mas para quem presta atenção, há uma tensão quase imperceptível, como se a própria cidade sentisse que algo está prestes a mudar. A noite desce lentamente sobre Pompeia, e a cidade troca o calor opressor do dia por uma brisa mais amena que percorre suas ruas de pedra. É nesse momento que os lampiões são acesos, iluminando becos e praças com uma luz suave e oscilante, enquanto o céu acima se enche de estrelas. A escuridão traz consigo outra face da cidade, onde a vida noturna pulsa com a mesma intensidade que as atividades diurnas. Nas tabernas, os sons de conversas animadas e risadas se misturam ao tilintar de copos. Vinhos locais, mais encorpados que os diluídos servidos ao meio-dia, circulam entre os frequentadores. Comerciantes celebram bons negócios, enquanto viajantes compartilham histórias de terras distantes. Entre os clientes, escravos e homens livres dividem o mesmo espaço, ainda que suas posições sociais sejam claras. As mesas estão cobertas por restos de queijos, pães e carnes assadas, e o cheiro marcante do garum continua presente, agora mesclado com o aroma de ervas e temperos usados em pratos mais elaborados. Em casas mais abastadas, banquetes privados começam a se formar. Famílias ricas recebem convidados em triclínia, salas projetadas especialmente para refeições luxuosas.
É nesses encontros que os excessos se revelam. Pratos exóticos, vinhos importados e apresentações musicais ou poéticas para entreter os convidados. Escravos circulam discretamente, servindo sem descanso, enquanto seus senhores debatem política, filosofia ou as últimas novidades de Roma. O riso e as conversas se estendem noite adentro, e a música de cordas e flautas ecoa além das paredes dessas vilas. Mas nem todos participam desses momentos de extravagância. Para os trabalhadores e plebeus, a noite é um tempo de descanso merecido. Nos bairros mais humildes, famílias se reúnem em torno de sopas de grãos, pedaços de pão e, com sorte, algum peixe fresco comprado nos mercados do dia. O calor do forno a lenha aquece os lares, e as conversas giram em torno de pequenos acontecimentos. O preço do trigo, a saúde dos filhos ou os rumores sobre as atividades do vulcão. Para os devotos, a noite é também um momento sagrado. Pequenos altares domésticos recebem oferendas de vinho e incenso. Em alguns templos, rituais noturnos ganham força, especialmente no culto a Ísis, cuja adoração floresceu em Pompeia, com práticas que remetem ao misticismo egípcio. Velas iluminam os interiores dessas construções sagradas, lançando sombras que dançam nas paredes e dando ao ambiente um ar de reverência e mistério. É nesses momentos que muitos procuram respostas para inquietações que nem sempre conseguem expressar. O medo dos tremores, a ansiedade com as colheitas ou a preocupação com o futuro. Enquanto isso, em áreas mais isoladas da cidade, a vida noturna assume um tom mais sombrio. Nos becos afastados, jogos de azar e encontros clandestinos se tornam comuns, longe dos olhares da guarda local. Gladiadores, frequentemente celebrados como heróis durante o dia, são vistos aqui como figuras comuns ou, mesmo perigosas, em busca de distrações antes do próximo combate. Acima de tudo, a noite é também um momento de contemplação. Caminhar pelas ruas iluminadas apenas pela luz da lua revela Pompeia em um estado quase onírico. As estátuas nas praças, que durante o dia parecem símbolos de poder e devoção, ganham uma aura silenciosa e quase viva. O anfiteatro, agora vazio, ergue-se como um gigante adormecido, guardando memórias de gritos e aplausos que ainda parecem ecoar em suas arquibancadas. Mas entre toda essa calma aparente, o Vesúvio permanece como um guardião silencioso, sua forma imponente recortada contra o céu noturno. Para os habitantes de Pompeia, ele é tão parte da paisagem que raramente provoca temor genuíno. Entretanto, alguns olhares mais atentos notam pequenos sinais, como colunas de fumaça tênue subindo do topo, o cheiro sulfuroso que ocasionalmente permeia o ar e até mesmo vibrações no solo que interrompem brevemente a serenidade. Os sacerdotes oferecem explicações, muitas vezes interpretando esses sinais como mensagens dos deuses, presságios que exigem oferendas ou rituais. Conforme a noite avança, o silêncio começa a tomar conta das ruas. A cidade desacelera. Os mercados fecham, as portas são trancadas, e só o som dos passos de patrulhas ocasionais quebra a quietude. Os últimos frequentadores das tabernas cambaleiam em direção às suas casas, enquanto os escravos terminam os trabalhos do dia, apagando tochas e limpando vestígios de festas. Em suas camas de palha ou em luxuosos leitos, os cidadãos de Pompeia adormecem, embalados por sonhos de conquistas, temores velados e a rotina que acreditam eterna. O Vesúvio, ao longe, permanece quieto, como se guardasse em segredo o que está por vir. O amanhecer seguinte chega com a mesma aparência de normalidade, mas a cidade está prestes a viver um de seus dias mais singulares. Logo cedo, os mercados voltam a se encher de pessoas.
Vendedores de frutas, legumes e peixes organizam suas mercadorias com a habitual pressa, enquanto mulheres carregam cestos de palha abarrotados de compras. As ruas estreitas ecoam com o barulho dos passos, das conversas e do tilintar dos metais. A vida pulsa com força, como sempre, mas há algo diferente no ar. Alguns moradores notam que o chão parece tremer levemente, quase como um arrepio sobre os pés. Não é a primeira vez que sentem isso, afinal pequenos abalos não são incomuns em regiões próximas a vulcões, mas o fenômeno desperta murmúrios. Os deuses estão inquietos, comenta um velho sentado à porta de sua casa enquanto observa a movimentação. Outros simplesmente ignoram, atribuindo os tremores a caprichos naturais, sem importância. Porém, conforme a manhã avança, novos sinais surgem. Um odor sulfuroso, mais intenso do que o habitual, começa a se espalhar por certas áreas da cidade. Alguns atribuem o cheiro às termas, sempre cheias de vapores e águas sulfurosas. Mas para aqueles com o olfato mais sensível, há algo diferente, uma intensidade estranha, quase agressiva. Ao redor do Vesúvio, colunas de fumaça se erguem com mais clareza, visíveis mesmo a partir dos bairros mais afastados. Pescadores, acostumados a olhar o horizonte, são os primeiros a comentar. O monte cospe fumaça como nunca antes, diz um deles apontando para a montanha enquanto recolhe as redes. As crianças, curiosas, encaram o fenômeno com espanto, como se fosse um espetáculo da natureza, sem compreenderem a magnitude do que testemunham. A preocupação começa a alcançar os mais religiosos. Sacerdotes são convocados para interpretar os sinais. No templo de Júpiter, oferendas são feitas com pressa, pães, vinhos e até pequenos animais sacrificados em busca de proteção divina. Muitos acreditam que os deuses exigem atenção. Talvez Netuno, irritado com os pescadores, ou Vulcano, senhor do fogo, manifestando sua fúria no interior da montanha. Ainda assim, a rotina não se quebra completamente. Gladiadores seguem com seus treinos no anfiteatro como se nada pudesse interromper o espetáculo que tanto empolga a população. Comerciantes continuam suas negociações e os fornos permanecem acesos, preparando pães que serão vendidos ao entardecer. Até mesmo os artistas de rua continuam suas apresentações, tocando flautas ou recitando versos para os transeuntes que param por um momento para ouvir. Mas ao meio-dia, os tremores se intensificam. Agora, já não passam despercebidos. Louças caem das prateleiras, portas batem com força e algumas paredes mais frágeis começam a apresentar rachaduras. O medo até então contido se espalha entre os moradores. Em algumas casas, famílias reúnem apressadamente seus pertences mais valiosos, incertas sobre o que fazer. As ruas, antes cheias de risos e negociações, são tomadas por um murmúrio ansioso. Os rumores se multiplicam. Dizem que Herculano já está sendo evacuada, comenta uma mulher tentando abafar a voz. Outros juram que os deuses enviaram presságios claros ignorados pelos homens. E como sempre, surgem aqueles que lucram com a tragédia iminente. Curandeiros oferecendo poções milagrosas, charlatães vendendo supostas bênçãos que poderiam aplacar a ira dos céus. No porto, a cena é de pura inquietação. Marinheiros debatem se devem zarpar imediatamente, deixando a cidade para trás. Alguns navios partem apressados, carregando aqueles que têm meios e contatos suficientes para escapar. Mas a maioria da população permanece, incapaz de abandonar seus lares, seus negócios, ou simplesmente por não acreditar que algo realmente grave vai acontecer. No início da tarde, um barulho ensurdecedor rompe o ar. É como se a própria terra rugisse. O Vesúvio finalmente dá seu aviso mais claro. Uma explosão gigantesca lança ao céu uma coluna de cinzas, pedras e fumaça que sobe por quilômetros. O dia se transforma em noite, enquanto a sombra da nuvem vulcânica cobre a cidade. O ar fica pesado, sufocante, e pequenos fragmentos começam a cair sobre os telhados, como uma chuva de pedras incandescentes. O caos toma conta de Pompeia. Gritos ecoam por toda parte. Famílias se abraçam, algumas rezam em desespero, enquanto outras tentam fugir carregando o que podem.
O tilintar das correntes dos escravos se mistura aos relinchos dos cavalos e aos latidos frenéticos dos cães que correm sem direção. O calor se intensifica e a cinza no ar começa a grudar na pele, tornando a respiração difícil. Mesmo diante do horror, alguns ainda resistem a acreditar na dimensão do desastre. É só mais uma erupção, grita um homem tentando acalmar os vizinhos. Mas os mais atentos percebem. Não é como as outras. A montanha não para. A terra treme incessantemente. E a nuvem, agora densa como a noite mais escura, parece se aproximar cada vez mais. Em meio ao pânico, alguns buscam refúgio nas termas, acreditando que suas paredes sólidas poderiam protegê-los. Outros correm para os templos, implorando misericórdia aos deuses. Mas há também aqueles que seguem para fora da cidade, em direção às estradas que levam ao interior, fugindo desesperadamente daquele lugar que, até ontem, era seu lar seguro. O destino de Pompeia está selado, embora poucos percebam. Para a maioria, ainda há esperança de que a fúria do Vesúvio ceda, mas a montanha guarda planos diferentes. Planos que transformarão essa vibrante cidade em uma cápsula do tempo, perdida sob as cinzas por quase 2000 anos. A noite cai, mas a escuridão não é a de um céu estrelado. É uma sombra densa, sufocante, que cobre Pompeia como um manto mortal. A coluna de fumaça que o Vesúvio lançou horas antes expandiu-se e agora paira sobre a cidade inteira, trazendo com ela um silêncio estranho, quebrado apenas por gritos, choros e o estrondo de novas explosões vindas da montanha. As ruas, antes tão familiares, agora se transformaram em labirintos caóticos. A chuva de pedras pomes e cinzas cobre tudo com rapidez. Telhados começam a ceder sob o peso do material incandescente, esmagando quem tenta buscar abrigo dentro das casas. Muitas famílias, sem saber para onde correr, decidem permanecer juntas, rezando. O cheiro no ar é sufocante, uma mistura de enxofre, fumaça e o inconfundível odor de medo. Os sacerdotes continuam suas cerimônias desesperadas nos templos. Alguns acreditam que, se conseguirem aplacar a fúria dos deuses, tudo voltará ao normal. Mas o caos não respeita orações. Até os locais sagrados se tornam armadilhas, à medida que pedaços das construções desabam com os tremores contínuos. O chão, coberto por uma camada cada vez mais espessa de cinzas, queima os pés de quem ousa correr descalço, e o ar quente machuca a garganta com cada respiração. No porto, o cenário é igualmente desesperador. Aqueles que ainda esperavam por navios percebem que as embarcações que restaram estão inutilizáveis ou já foram tomadas por outros fugitivos. Os que conseguem escapar para a água logo enfrentam outro pesadelo. A chuva de pedras não poupa o mar. Barcos são destruídos ou afundam sob o peso do material vulcânico, levando consigo famílias inteiras. A cada hora, a situação piora. Quem se abrigou dentro das casas percebe que as portas estão bloqueadas pelo acúmulo de pedras pomes, saídas se tornam intransitáveis e o calor sufocante transforma os cômodos em fornos mortais. Quem ficou nas ruas luta para respirar enquanto a cinza preenche seus pulmões. É como se a cidade inteira estivesse sendo lentamente engolida. No anfiteatro, gladiadores que antes se preparavam para a próxima apresentação, agora lutam pela própria sobrevivência. Alguns tentam quebrar portões para fugir, outros se rendem ao destino, exaustos. No meio do caos, ninguém é inimigo. Senhores e escravos, ricos e pobres, todos se tornam iguais diante da catástrofe. Em algumas casas, há cenas de inquietante serenidade. Famílias sentadas juntas, abraçadas, como se soubessem que não há mais saída. Esses momentos, embora trágicos, serão eternizados para sempre, quando as cinzas endurecerem e transformarem seus últimos instantes em moldes de pedra. Por volta da meia-noite,
A erupção atinge um novo ápice. Um fluxo piroclástico, uma mistura de gases tóxicos, pedras incandescentes e fumaça, desce pela montanha com velocidade devastadora. Essa onda mortal invade Pompeia sem dar chance de fuga. O calor é tão intenso que mata instantaneamente todos que encontra pelo caminho. É rápido demais para correr, impossível de suportar. E assim, em poucas horas, Pompeia é consumida. Uma cidade que no início do dia transbordava de vida, agora repousa sob uma espessa camada de cinzas e rochas vulcânicas. O Vesúvio, que por tanto tempo foi visto apenas como parte da paisagem, tornou-se o agente de um dos maiores desastres da história. Mas a história não termina aqui. O que parece ser destruição absoluta também é preservação. Sob as cinzas, Pompeia permanece congelada no tempo, uma cápsula perfeita do cotidiano romano. Corpos, utensílios, afrescos, até pães carbonizados, tudo fica guardado, esperando séculos para ser redescoberto. Para aqueles que sobreviveram fugindo antes do pior momento, a memória da cidade desaparecida será um fantasma. Para os que pereceram, o repouso sobre a montanha será eterno. E para nós que, séculos depois, desvendamos suas ruas petrificadas, Pompeia se torna uma janela única para entender a vida e a morte de um povo que viveu e morreu sob as sombras do Vesúvio. O silêncio retorna, mas não é de paz. É o silêncio pesado de uma cidade soterrada, de vozes apagadas em uma única noite. E assim, Pompeia dorme sobre a terra, intocada, à espera de ser encontrada. Agora, enquanto você deixa a tragédia de Pompeia repousar na mente, respire fundo. Inspire devagar e expire lentamente. Imagine-se deitado, seguro, bem longe da fumaça e do calor sufocante daquele dia. As cinzas se assentam e tudo fica em silêncio. Sinta o peso da história se dissolvendo, transformando-se apenas em aprendizado. Você esteve lá, caminhou pelas ruas, ouviu os gritos e sentiu a tensão daquele último dia. Mas agora tudo ficou para trás. Você retorna ao presente, onde está protegido e em paz. A cada respiração, as imagens de Pompeia se tornam mais distantes. O fogo do Vesúvio apaga-se em sua mente e o céu escuro se transforma em um céu tranquilo, pontilhado por estrelas. Nada pode te alcançar aqui. Deixe que sua mente descanse. Você está seguro. O passado permanece no passado e tudo o que existe agora é o conforto deste momento. Permita-se afundar no colchão, relaxar os músculos e simplesmente deixar ir. E quando fechar os olhos, imagine-se caminhando pelas ruas silenciosas de Pompeia, não durante a tragédia, mas muito antes, quando ainda era uma cidade viva, cheia de conversas suaves, aromas de pão fresco e o som distante de instrumentos romanos. Respire essa calma, esse tempo em que nada havia a temer. Durma com leveza, sabendo que a história continua viva apenas como um eco distante. Boa noite. Bons sonhos.